Jornal da Globo. Oferecimento Gili Autopeças. Os melhores preços em peças, acessórios e latarias para veículos nacionais e importados. Boa noite. Tinha tudo para dar certo. Reeleição convincente por mais 4 anos, maioria no do governo na Câmara dos Deputados e no Senado. Mas 2 anos depois da reeleição, jamais a popularidade do presidente foi tão baixa. Nunca os parlamentares trabalharam tão pouco, nunca gastaram tanto em projetos pessoais. Estamos falando dos Estados Unidos, onde o partido do presidente Bush, o Partido Republicano, deve tomar uma surra nas eleições parlamentares desta terça-feira. Por que um favorito vai tão rápido ladeira abaixo? Você vê hoje no Jornal da Globo. E também. Internet sob controle. Projeto em debate no Senado quer cadastrar usuários da rede, mas especialistas desaprovam a ideia. Justiça no Rio de Janeiro. Traficante Lorde é condenado por mandar queimar vivos passageiros do ônibus 350. Justiça no Iraque. Sentença de morte para Saddam Hussein provoca reações contra e a favor em todo o mundo. Esta edição do Jornal da Globo faz o balanço da reta final do Campeonato Brasileiro e ainda fala de uma iguaria cheia de sabor e famosa por dotes afrodisíacos. Foi condenado há poucos instantes no Rio o traficante que mandou queimar vivos os passageiros de um ônibus. O juiz ainda está decidindo o número de anos que o bandido, conhecido como Lorde, vai pegar de cadeia. O julgamento começou de manhã. O traficante Anderson Gonçalves dos Santos, o Lorde, é o principal acusado pelo incêndio do ônibus da linha 350, ocorrido em novembro do ano passado, no subúrbio do Rio. 5 pessoas morreram, entre elas um bebê. Outros 16 passageiros ficaram feridos. De acordo com o Ministério Público, Lorde deu a ordem para queimar o ônibus e impedir a saída dos passageiros. O incêndio seria um protesto contra a morte de um outro traficante. Agora há pouco, os jurados decidiram condenar Lorde por unanimidade. Ele foi considerado responsável por 5 homicídios triplamente qualificados e por 16 tentativas de homicídio. Muitos desses exemplos deveriam ser dados. Exemplo de justiça, não exemplo de condenação por si. Exemplo de justiça, para as pessoas começarem a ver que o mal não compensa, que as coisas ruins, a quem comete coisas ruins, tem que ser punidos, e punidos severamente. Na semana passada, Alberto Maia da Silva foi condenado a 309 anos de prisão pelo incêndio do ônibus. Ele é presidente de uma associação de moradores na favela que seria dominada por Lorde. O julgamento de outra acusada, Sheila Messias Nogueira, foi adiado para dezembro. Também no Rio foi enterrada nesta segunda-feira o corpo da pensionista queimada por outra aposentada na porta de uma agência bancária em São Gonçalo. Cerca de 200 pessoas, entre parentes e amigos de Gessi Peixoto Gomes, acompanharam o enterro. Viúva, mãe de 3 filhos, a aposentada tinha 71 anos e morreu no domingo. Gessi estava internada desde a última quarta-feira, quando foi atacada por outra pensionista. Viu uma louca tacar fogo em você do nada, né? É uma indignação muito grande que a gente tem. A agressora, Solange Ferreira dos Santos, que está presa, confessou à polícia que ateou fogo em Gessi como forma de protesto, porque o dinheiro do benefício do INSS não estava disponível. Ela vai ser indiciada por homicídio e lesões corporais. A pena pode chegar a 30 anos de prisão. Fiscais do Ministério do Trabalho reunidos no Recife protestaram agora à noite, lembrando o massacre de 3 colegas. Eles criticaram a demora no julgamento dos acusados da chacina de Unai, na qual foram assassinados 3 auditores e um motorista do Ministério do Trabalho no interior de Minas Gerais em janeiro de 2004. O grupo fazia uma fiscalização de rotina na área rural do município de Unai. 9 pessoas foram indiciadas, 7 estão presas, entre elas um dos mandantes do crime. Durante o protesto, os fiscais acenderam velas, fizeram orações e entregaram flores às viúvas dos colegas mortos. A quebra do sigilo telefônico da empresa de segurança de Freud Godoy, ex-assessor da presidência, mostra muitas ligações em agosto e setembro para o escritório do presidente licenciado do PT, Ricardo Berzoini. No cruzamento de informações obtidas através da quebra do sigilo telefônico de mais de 800 linhas fixas e móveis, a polícia identificou que o telefone registrado em nome da produtora cultural Ana Paula Cardoso Vieira fez várias chamadas para petistas no período que antecedeu a prisão de Gedimar Passos e Valdebran Padilha num hotel em São Paulo.
A polícia suspeita que o celular de Ana Paula tenha sido usado por Hamilton Lacerda, ex-assessor do candidato derrotado ao governo de São Paulo, Aloysio Mercadante. Lacerda é apontado como o homem que levou o dinheiro até o hotel. Segundo a investigação, 4 números pertenciam ao comitê de campanha do presidente Lula. Um deles era usado por Jorge Lorenzetti, ex-chefe do núcleo de inteligência do PT, e recebeu 23 ligações. Há também o registro de 11 ligações feitas para o telefone de Gedimar Passos. O relatório mostra que o número de Ana Paula recebeu 2 ligações de Gedimar. A quebra dos sigilos telefônicos da empresa Caso Sistemas de Segurança, que pertence ao ex-guarda-costas do presidente Lula, Freud Godoy, registra intensa comunicação com o escritório do presidente licenciado do PT, deputado Ricardo Berzoini. Em agosto e setembro, há pelo menos 32 ligações dos telefones do comitê de campanha de Berzoini, em São Paulo, para a Caso. Qual o sentido das ligações do deputado Berzoini para a Caso Sistemas entre os dias 11 e 13 de setembro, se nesses dias quem estava no comando da segurança do Lula e do próprio comitê ainda era o Freud? Em nota de esclarecimento ao delegado responsável pelas investigações, o advogado de Ricardo Berzoini, Fernando Pena, admite que houve contatos telefônicos e diz que a empresa Caso prestava serviço de segurança ao comitê de campanha do deputado. Já o advogado de Freud, Augusto Botelho, informou por telefone que o contrato previa a manutenção de um vigilante no comitê 24 horas por dia e que os assuntos tratados nas ligações eram estritamente profissionais. Um esquema de emergência permitiu que os aeroportos brasileiros operassem normalmente hoje, mas o governo ainda corre atrás de uma solução definitiva para a crise dos controladores de voo. No painel do Aeroporto Internacional de Confins, voos dentro do horário. Detânia embarcou tranquila para São Paulo. Correto é embarcar no horário certo? Pagamos para isso, não é? Situação bem diferente da semana do feriado, quando 1.176 voos foram cancelados e mais de 5.000 sofreram atraso, segundo a Agência Nacional de Aviação Civil. A situação foi controlada na volta para casa com a convocação de controladores de voo da reserva. Nesta segunda-feira, 15 profissionais de vários estados foram recrutados, mas nem todos começaram o trabalho. Para amenizar o problema, hoje seria publicado um edital para a contratação de 60 controladores por meio de concurso. Porém, a autorização não foi dada pelo Ministério do Planejamento. Representantes do Ministério Público do Trabalho, Agência Nacional de Aviação Civil e Infraero se reuniram em Brasília para apurar as condições de trabalho dos controladores de tráfego aéreo, que também serão investigadas pela Procuradoria Regional do Trabalho. O Ministério Público tem que intervir na questão das condições de trabalho, mas não é a notícia que temos nesse momento. Nós estamos ainda coletando as informações para saber se, em relação às condições de meio ambiente do trabalho dos controladores de voo, vai haver necessidade de alguma investigação do Ministério Público, de prosseguir a investigação do Ministério Público do Trabalho. O presidente da Petrobras confirmou nesta segunda-feira que o preço do gás no Brasil deve subir, independentemente das negociações com a Bolívia. Quando decidiu investir no gasoduto Brasil-Bolívia, a Petrobras adotou uma política de incentivo ao consumo do gás. O acordo fechado com a Bolívia previa que o Brasil pagaria por pelo menos 24 milhões de metros cúbicos de gás por dia, mesmo que não consumisse tudo. Quanto mais clientes usassem o combustível, menos dinheiro ela teria que tirar do bolso para honrar o contrato. A política deu certo. Hoje, os clientes brasileiros, a grande maioria indústrias, consome 26 milhões de metros cúbicos do gás boliviano. Só este ano, a Petrobras estima que a demanda no país cresça 17%. Para o presidente da Petrobras, é hora de diminuir o ritmo. Na avaliação dele, o aumento no preço do gás é importante para manter a oferta e a procura em equilíbrio no futuro. Sérgio Gabrielli diz que o preço do gás no Brasil deve subir independentemente das negociações com a Bolívia. Essa demanda cresce, entre outras coisas, porque o preço do gás no Brasil ele está relativamente barato em relação ao preço dos combustíveis alternativos ao gás. O ajuste de preço é apenas uma forma de, ao meu ver, de equilibrar esse crescimento de forma mais sustentável ao longo do tempo. Neste momento, a possibilidade de aumento nos custos preocupa quem programou investimentos, tendo como certo o gás a um preço acessível. Muitos investimentos que foram feitos baseados na premissa de um gás barato vão ter que ser revistos.
E provavelmente a região servida pelo gasoduto Brasil-Bolívia, que é basicamente o Sudeste e o Centro-Oeste, vão perder competitividade industrial porque terão um aumento de custo na sua energia. Veja ainda nesta edição, sabedoria nacional. A água do litoral brasileiro é melhor do que a da França para a criação de ostras. Lei iraquiana, Saddam Hussein ainda pode escapar da pena de morte. E em instantes, as homenagens ao brasileiro que conquistou Nova York em 2 horas, 9 minutos e 58 segundos. Oi, amigo. Por favor, eu queria um par de Havaianas. Acabou, vendeu tudo. Valeu, obrigado, hein? Olha, mas se o senhor quiser, tem essas aqui. O quê? As imitações? São baratinhas, senhor. Até que são bonitinhas, não são? São baratinhas, até que são bonitinhas, né? Tem gente que diz que são desconfortáveis. Tem gente que fala que são desconfortáveis. Mas é frescura, Ah, né? mas é frescura, né? Você tá me imitando por quê? Você não gosta de imitação, não? Não. Pois é, nem eu. Não aceite imitações. Tem que ser Havaianas. Todo mundo exige. Neve ou praia? Quando você está planejando uma viagem, não pense em outra coisa. Quer escolher o lugar perfeito. E para chegar lá, só falta isso. Não falta mais. Você tem Visa. O cartão número 1 do mundo. Visa. Porque a vida é agora. Madalena Kids convida, domingo 16 horas, leve seu filho para a Praça da Estação. Primavera Mix, um mix de atrações, concertos de primavera, escolha da garotinha primavera, desfile de modas infantil, distribuição de mudas de flores, exposição de carros, brinquedos infláveis e muito mais. Primavera Mix, patrocínio, Madalena Kids, coleção verão 2007, Madalena Kids, a coleção mais graciosa da temporada. Ótica Bagé, 50 anos, 50 verões, nós entendemos de sol. Floricultura Marta, com você em todos os momentos. Apoio Governo Municipal, promoção Jornal Correio do Sul e RBS TV. Leia em 0 hora. Preço do gás vai ficar mais caro. Eleições americanas. Pesquisas indicam vitória democrata. Polícia investiga morte de soldado em Montenegro. Os prejuízos do Grêmio com a violência no Grenal. Depois da chuva, meteorologia prevê queda brusca de temperatura. Tudo está em 0 hora desta terça. Nesta segunda no Intercine Brasil, você vai entrar no ritmo contagiante de uma linda história de amor. Antônio Fagundes e Amy Irving, num grande sucesso do cinema nacional, Bossa Nova. Nesta segunda, depois do programa do Jô, no Intercine Brasil. A vitória do brasileiro Marilson dos Santos na Maratona de Nova York rendeu a ele o que é muito difícil de se conseguir naquela cidade, virar uma celebridade. Marilson Gomes dos Santos entrou para a história. Se tornou o primeiro atleta da América do Sul a vencer a Maratona Internacional de Nova York. Chegou sozinho, deixou os favoritos africanos para trás, deu uma resposta ao queniano Poltergar, que disse antes da largada dos 37 mil participantes que não conhecia o brasileiro. Agora ele já sabe o valor de Marilson. Juliana Gomes dos Santos, que também é atleta, acompanhou as passadas de Marilson pela internet. Eu sabia que o Marilson estava no grupo, estava junto, a partir dos 30 mesmo, que ele foi para quarto, aí já começou a se destacar. Então foi bem tenso mesmo para mim. Vitória que transformou o Marilson no rei de Nova York. Não só sofrimento, né? Tem que aproveitar agora o momento, porque isso não é todo dia que acontece isso, né? E aqui no estúdio, 2 fanáticos por futebol, o ator Dan Sturbach e o repórter Mauro Naves. Mauro, é o Campeonato Brasileiro mais ou menos uma reedição dessa maratona que a gente acabou de ver, ou seja, todo mundo correndo atrás do líder? No caso foi o brasileiro, Marilson. Do Marilson, agora todo mundo correndo atrás do São Paulo. Já não é mais todo mundo, né, William? Eu acho que agora é somente o Internacional, na última previsão aí do matemático nosso aqui da Globo, o Oswald de Souza, 89% de chance para o São Paulo e 11% para o Inter, ele já descarta os outros, o Grêmio e o Santos. Até pouco tempo, até poucas rodadas, a gente tinha também o Grêmio nessa briga, o Santos nessa briga, mas agora são só esses dois. E é uma corrida um pouco inglória, porque a cada rodada fica todo mundo secando, entre aspas, o São Paulo, acreditando, não, agora esse aí vai ganhar do São Paulo, vai nos ajudar e tal, e ninguém faz isso. O Figueirense não fez, o Grêmio, quando precisou em casa, não fez, o Inter veio aqui e perdeu, agora teve o Santos nesse final de semana.
Então é isso. Dan, você só veio aqui porque você não trabalha hoje no teatro, na sua peça nova, A Dúvida. Isso. Agora, você já está falando como gaúcho, você é corintiano, você já está torcendo pelo Inter, não? Tchê, vamos ser campeão, como é que é isso? Eu acho... boa noite, prazer pra mim estar aqui mais uma vez. Eu acho que o São Paulo é o melhor time do campeonato, William. E tem os melhores Vamos ver o jogadores. gol do São Paulo contra o Santos? A E eu gente acho tem que- esse gol separado pra gente dar uma espiadinha enquanto você fala. Tá aí, ó. Vai, continua falando. Não, só ia comentar isso, que eu acho que o São Paulo é o melhor time do campeonato e merece ser campeão. O que não impede os corintianos de secarem o time. Mas eles merecem ser campeões, é o melhor time do ano. Já perderam a Libertadores pro Inter, acho que não perdem o Brasileiro. Mauro, e o Inter, hein? Esse que vem atrás agora, o perseguidor da vez. Olha, o Inter eu acho que tem aí também que se preocupar com o Mundial Interclubes, né? Um título que seria maravilhoso para o clube. Mas está na briga, como já teve ano passado, né? Foi no encalço do Corinthians Temos até a também o última gol rodada. do Inter, hein? Um jogão. Gol do Tá aí, Yarley, venceu o Grenal na casa do Grêmio por 1-0. Quer dizer, quando o Inter vendeu depois da Libertadores 4 jogadores, muita gente acreditou que ele não faria mais nada no Campeonato Brasileiro. No entanto, mostrou a mesma força do ano passado. Sem dúvida, os dois melhores times do Brasil, São Paulo e Inter, né? Seu time escapou, mas há uma decisão importante aí que se refere ao rebaixamento de algumas equipes famosas. Mas também escapou dessa, William. Poxa, o Corinthians já escapou do rebaixamento. Acho que tem 3 momentos agora no campeonato. Esse que o Mauro está falando, quem vai ser o campeão, que é São Paulo e Inter. Os times que vão com o rebaixamento, Ponte, São Caetano, Santa Cruz e Fortaleza. O Palmeiras ali no meio, ali também o Flamengo não mais, né? São os outros destaques que a gente tem, justamente esse. Botafogo, Fluminense, temos também quinta-feira, ele tem um jogo que é fundamental, Olha que aí, pode tá definir rodando uma das justamente o que eu vagas falei. aí, que é exatamente o jogo entre a Ponte Preta, a gente está vendo aí que ela perdeu para o São Caetano nesse jogo aí, mas a Ponte vai enfrentar o Fluminense. Quem perder esse jogo já não depende mais de si e vai colocar, quem ganhar coloca o outro entre os rebaixados. Essa é a vitória do Botafogo, 2-1 contra o Fluminense. O Fluminense diz o técnico que tem jogado bem, mas está sem ganhar muito tempo. Ponte Preta e Fluminense na quinta-feira. A Ponte é a última, a quarta de baixo para cima, e pega o Fluminense que está com 2 pontos acima. Se a Ponte vencer, o jogo é no Rio de Janeiro, a Ponte coloca o Fluminense no rebaixamento, e aí o Fluminense passa a não depender mais dele. Então é uma decisão, lá embaixo é uma decisão esse jogo, Fluminense e Ponte Preta. Portanto, eu acho que são 3 momentos do campeonato. Quem vai ser campeão, quem vai ser rebaixado e o que vamos fazer no ano que vem. Acho que o Corinthians está nesse Vamos lá, você fez a pergunta, agora responda. O que vamos fazer no ano que vem? Em relação ao Corinthians, tem muita coisa para ser decidida, né? Primeiro, se é o Corinthians, se é a MSI, quem é que comanda por lá? Tem que ter algum comandante. Depois disso, que jogador fica, que jogador sai. E assim, acho que isso vale para todos os clubes. Um bom exemplo, a gente está vendo o gol do Botafogo, é o Botafogo. O Botafogo, ano a ano, veio da Série B e ano a ano vem subindo. Ou seja, planejamento, organização, vale a pena. Bom, isso a gente está vendo com relação ao Internacional e ao São Paulo, os dois que foram os melhores esse ano. Com relação ao Marius, torcer para o PAN no ano que vem. Marius que venceu a Maratona de Nova York, já foi bronze e já foi prata num Pan-Americano. Ano que vem, favoritíssimo. Mauro Naves, muito obrigado. Dan Stubach, muito obrigado pela presença de vocês aqui no Jornal da Globo. Obrigado. Um projeto para aumentar a segurança na internet, obrigando aos usuários a se identificarem em determinados casos, provocou fortes protestos de várias organizações e especialistas. O controle de acesso à internet seria feito ao iniciar qualquer operação que envolve interatividade, como troca de e-mails, salas de bate-papo, compartilhamento de arquivos, compras virtuais e acesso a serviços bancários. O projeto, que pode ser votado esta semana, diz que todo aquele que acessar uma rede de computadores deverá identificar-se e cadastrar-se no provedor que torna disponível o acesso, sendo obrigatórios o endereço e documento de identidade. Para quem vai apenas consultar a internet, consultar uma biblioteca, não muda nada. Ele não precisa de identificação em nada. O usuário correto da internet não tem nada a temer, apenas aquele que se esconde atrás do anonimato, esse sim pode ter o que temer. A proposta foi defendida nesta conferência internacional sobre crimes cibernéticos em Brasília. Os prejuízos com golpes na internet chegam a mais de 1 bilhão por ano. E-mails falsos como este atribuído à Receita Federal são armadilhas perigosas e comuns na rede. Nós chamamos de pescaria de senhas, onde o estelionatário ele envia um e-mail falso, é instalado automaticamente um vírus de computador programado para roubar senhas de bancos. Paul Gillespie, policial canadense, autor de um programa de rastreamento de exploração infantil, elogia o projeto. Diz que os usuários devem ser responsáveis por suas ações na internet e pergunta: que outra maneira de cobrar responsabilidade, a menos que você peça a identificação dos internautas? A obrigação de identificar todos os usuários da internet pode ajudar no trabalho da polícia.
mas é vista como instrumento de censura por muitos especialistas. A Associação Brasileira de Provedores, o Comitê Gestor da Internet no Brasil e organizações não governamentais criticaram o projeto. A ONG SaferNet diz que os criminosos vão burlar a lei com documentos falsos, enquanto que a maioria dos usuários vai se sentir sob suspeita. Esse projeto ele não surte efeitos práticos e ele acaba restringindo as liberdades civis, prejudicando o consumidor. A Associação de Provedores defende a criação de um conselho de autorregulamentação da internet, como já acontece com a publicidade. É inadequado criar leis porque elas jamais vão acompanhar a velocidade nem da tecnologia, nem do desenvolvimento que é demandado pela mudança de comportamento. O ministro da Justiça disse que o governo não deve apoiar o projeto. Eu tenho um conhecimento ligeiro do projeto e acredito que qualquer tentativa de coibir a liberdade de expressão, ainda mais nesses tempos tão tumultuados, deve ser afastada liminarmente. No próximo bloco, nas eleições parlamentares americanas, a oposição democrata pode acabar com o domínio dos republicanos no Congresso. Já pensou ter o poder de decidir quando quer falar do alto? Quando quer falar de outra cidade? Ou de outro país? Se quer falar de um lugar lá no fim do mundo, porque muitas vezes a conversa é que não tem fim. Conte com a Claro, que tem cobertura em mais de 140 países e faz parte de um grupo com mais de 100 milhões de clientes. Claro, a vida na sua mão. Uma cidade inteira construída ao lado da BS Coe Pneus. Milhares de crianças de 7 a 10 anos praticando a vida em sociedade, dando lições de cidadania. Olha quanto o nosso futuro vai ganhar com isso. Clique! BS Coe, número 1 para o Brasil. Nesta terça, o JA vai dar dicas para a galerinha que ainda ganha mesada conseguir esticar o orçamento e garantir um dinheirinho a mais neste fim de ano. Sempre falta, sempre. Uma situação que pode mudar se houver planejamento. Descubra como nesta terça, 12:10. Oferecimento. Lojas Colombo. O aniversário Colombo é uma festa de ofertas. E Mistura da Terra Indústria. Shampoo e condicionador brilho intenso. Efeito natural. Leia em 0 hora. Preço do gás vai ficar mais caro. Eleições americanas. Pesquisas indicam vitória democrata. Polícia investiga morte de soldado em Montenegro. Os prejuízos do Grêmio com a violência no Grenal. Depois da chuva, meteorologia prevê queda brusca de temperatura. Tudo está em 0 hora desta terça. Nossa, Tequila Baby! Temos a honra de chamar a lenda viva do punk rock, Mr. Mark Ramon! Hoje eu vou conversar com a governadora eleita do Rio Grande do Sul, Ieda Crucius. E converso também com esse faxineiro que agora é síndico do seu prédio, José Reinaldo Santana. Aguardem, que é logo depois do Jornal da Globo com William Vac. O presidente Lula voltou a rejeitar soluções mágicas na condução da política econômica. Foi na cerimônia de entrega do prêmio às empresas mais admiradas do Brasil, promovido agora há pouco pela revista Carta Capital. Lula também rejeitou a tese de divisão do Brasil entre ricos e pobres. Se eu pudesse decretar o crescimento de 7%, eu faria por medida provisória Futume para Luiz Mercadante votar. Não posso. Já se tentou inventar mágica neste país e não deu certo. Eu sinto a necessidade de fazer com que esse país cresça. Até porque o crescimento vai ajudar o povo. O povo sendo ajudado vai ajudar a classe média. A classe média sendo ajudada vai ajudar os empresários. Os empresários sendo ajudados vai ajudar todo mundo a viver bem. Daí se criou o sofisma de que alguém queria dividir o Brasil. Ah, mas esse Lula quer dividir o Brasil entre ricos e pobres. Não, eu não quero dividir, eu já nasci com ele dividido.
E, lamentavelmente, nasci do lado dos pobres. Eu poderia ter nascido o senhor de engenho, nasci na senzala. Sabe? Não fui eu que dividi, ele veio dividido. O que eu quero é repartir o pão produzido de forma mais justa. As eleições parlamentares desta terça-feira nos Estados Unidos dão à oposição democrata a chance de derrubar no Congresso um domínio republicano que já dura 12 anos, mas depende do comparecimento eleitoral, tradicionalmente muito baixo, como mostra de Nova York o correspondente Rodrigo Alvarez. Se vocês querem impostos baixos, votem nos republicanos. Se querem paz para as próximas gerações, votem nos republicanos. George Bush resumiu as duas principais razões pelas quais seu partido espera vencer as eleições desta terça-feira. Difícil foi explicar por que o candidato que deveria dividir o palanque com Bush deixou o presidente falando sozinho e foi fazer comício em outra cidade. Depois de um mês em que mais de 100 americanos morreram no Iraque, pesquisas mostram que 70% dos eleitores acreditam que Bush não tem um plano para trazer os soldados de volta. E para os candidatos aparecer ao seu lado, não seria lá muito útil neste momento. A preocupação dos americanos com o destino de seus combatentes ajuda quem tenta acabar com 12 anos de supremacia republicana. Para ganhar a maioria no Congresso, os democratas precisam de 15 cadeiras na Câmara e 6 no Senado. Para isso, prometem impostos justos sem ser altos. Fazem fortes críticas à condução da guerra e prometem mudar a estratégia no Iraque. No entanto, não será a guerra nem a economia. Pelas apostas dos dois partidos, o que decide a disputa é o comparecimento às urnas. Votar aqui nos Estados Unidos não é obrigatório e eleições parlamentares dificilmente tiram os americanos de casa. Num país dividido praticamente ao meio, cada voto realmente faz diferença. Saddam Hussein era um ditador sanguinário, mas a maneira como foi condenado à morte no Iraque causou protestos entre governos e organizações internacionais. E uma lei iraquiana pode livrar Saddam da execução. Não é fácil encarar a morte de frente. Quando o juiz leu, a corte decidiu que Saddam Hussein al-Majid será enforcado até a morte por crimes contra a humanidade. Qual a reação do ex-ditador? Agarrado ao Corão, gritou: Deus é grande, vida longa para o povo iraquiano. A reação do povo? Uma comemoração da torcida? Vista de longe pode parecer. Mas na televisão, depois de 11 meses de julgamento, o responsável principal pela morte de cerca de 300 mil iraquianos finalmente era condenado. Em 35 anos dele no poder, todos sofreram, pois os xiitas, mais do que todos. Nas ruas, apesar do toque de recolher, milhares de pessoas saíram para cantar e dançar em festa. Ou se fossem sunitas, para protestar e prometer vingar o velho líder. Apesar de mandar prender, torturar e matar tantos, foi pela morte de 148 pessoas em Dujail que Saddam foi condenado à morte. Nessa cidadezinha ao norte de Bagdá, em 1982, um atentado contra ele fez com que Saddam se vingasse brutalmente. The trial of Saddam gives us a chance. O primeiro-ministro britânico Tony Blair, presidente americano George Bush, elogiaram a decisão. Blair, mais constrangido. Afinal, assim como todos os líderes europeus, por aqui não se apoia a pena de morte. Mas nos Estados Unidos, ela existe. E o fim do longo julgamento, exatamente às vésperas da eleição americana, causou suspeitas. Extraordinária coincidência? Para Bush, virou munição de campanha. Saddam, famoso por seu apreço por armas de fogo, pediu para ser fuzilado. Seria mais digno, disse ele. Pedido negado. E agora? Pelas leis iraquianas, uma condenação à morte é remetida automaticamente a uma corte superior, que endossa ou não a decisão. Se ela for confirmada, a execução deve acontecer em no máximo 30 dias. Teoricamente, esse processo deve demorar umas semanas, mas existe uma brecha.
Igualmente pelas leis iraquianas, um homem não pode ser executado se tiver mais de 70 anos. Saddam Hussein tem 69 anos e faz aniversário no dia 28 de abril. Quer dizer, se os advogados dele conseguirem enrolar esse processo todo por pouco menos de 6 meses, Saddam Hussein pode escapar e morrer de velhice. E no Rio acaba de sair a sentença do traficante Lorde. Ele foi condenado a 444 anos e 6 meses de prisão. Lorde foi o mandante do incêndio do ônibus 350, em que morreram 5 pessoas, entre elas um bebê, no ano passado. E no próximo bloco, maré a favor. É na água do litoral brasileiro que crescem melhor as ostras. Quem incentiva a leitura merece destaque. Esse ano os indicados ao fato literário são a Associação Amigos do Livro de Taquara, o professor Laurence Flores Pereira, o professor Luiz Augusto Fischer e o programa de leitura Adote um Escritor. Vote até 9 de novembro nos estandes da RBS e Banrisul na Feira do Livro ou pelo site do Fato Literário no Clique RBS e escolha o fato mais marcante da literatura no estado. Prêmio Fato Literário 2006, uma iniciativa RBS e Banrisul. No Anônimos Gourmet. Campeões de audiência. O peixe é 4 latas. A batata é suíça. Voltaremos. Oferecimento Lebon. Não basta ser bom, tem que ser Lebon. Tramontina é Tramontina. Bricão, móveis usados com qualidade. Barão do Triunfo 728. E cartão Quero Quero. Você vale mais que tudo. Nossa, Tequila Baby! Temos a honra de chamar a lenda viva do punk rock, Mr. Mark Ramone! A gente ensaiou, gravou, só tem música não. É, da rua sim, da Brasilândia sim, vem com Antônia, segue assim. Antônia brilha. Em novembro você vai vibrar com Antônia. Latino na pista. Me leva que eu te quero, me leva. Renata, ingrata, trocou o meu amor por uma ilusão. Vem do país, vem da caixa, a desgramada da cachaça. CD Latino na pista Remixes. Não fique parado. Pode aparecer, vai rolar bunda lelê. O pé na jaca? Enfiei o pé na jaca e um pé na lata. Eu tava tão bêbado, porque ao apertar a mão de segurança, apertei o dele, olha, eu ri muito, cara. Perto do Natal eu fiz essa mistura, esse coquetel de coisa. Bem, quando cheguei em casa, né, já sabe. Cadê os brinquedos? Eu digo, não sei, perdi. Mas todo mundo passa, né, por uma situação dessa. Se não passou, vai passar ainda. Vem aí a nova novela das 7, Pé na Jaca. Um dia você ainda vai enfiar o seu em uma. A engenharia aeronáutica promete noites de sono melhor para quem mora próximo a aeroportos, mas é coisa ainda do futuro. Engenheiros britânicos e americanos garantem ter desenvolvido uma aeronave silenciosa. Segundo os pesquisadores, o avião conceito produz um ruído quase imperceptível, no máximo, o mesmo incômodo do burburinho de conversas no escritório. As turbinas ficam na parte de cima da fuselagem, afastando o barulho do solo durante pousos e decolagens. As asas foram projetadas de maneira a reduzir a turbulência do ar que passa por cima delas, uma das causas de muito ruído em qualquer avião. Além de silencioso, o superavião economizaria até 25% de combustível. Mas há um senão. Ele só vai decolar daqui a 25 anos, pelo menos. Não é só pela reputação de ser um afrodisíaco que a ostra se tornou em Santa Catarina um prato bastante popular. Um dos melhores lugares do mundo para cultivar ostras está no sul do Brasil, as baías de Florianópolis. Aqui elas atingem o tamanho ideal em 6 meses. Na França, por exemplo, precisam de 4 anos. A diferença está na água brasileira, rica em nutrientes. Perito em cultura marinha, esse francês diz que a ostra é como vinho. Se eu colocar uma venda nos olhos, mesmo assim sou capaz de identificar a origem. O gosto muda de acordo com o lugar onde elas são cultivadas. Apesar de ser apreciada há milhares de anos, a ostra só começou a ser cultivada no Brasil há pouco mais de 3 décadas.
Em alguns restaurantes de Florianópolis, ela é o principal ingrediente de pratos que mexem com a imaginação dos chefes. Que tal misturar ostra com pinhão, legumes e frutas? As mais variadas receitas são testadas neste concurso. Pratos mais simples também fazem muito sucesso. Com creme de leite, com camarão, ostras no pão e até no feijão. Em Florianópolis, a produção é tão grande que a iguaria é vendida a preços bem populares, R$ 5,00 a dúzia. E para saborear o molusco não é preciso muito trabalho. Eu sou fã de ostra e tenho certeza que a melhor maneira de degustar a ostra é ao natural. Só colocar um limãozinho em cima, ó. O sabor que encantou gregos e romanos rendeu o apelido de néctar dos deuses. A ostra é um molusco cercado de lendas. É verdade, é afrodisíaca mesmo. O meu marido já comeu 25 ostras aqui. Hoje vai ser legal, a noite vai render hoje. O Jornal da Globo termina aqui. Outras notícias no Bom Dia Brasil. Você assiste agora ao programa do Jô. Boa noite. Até amanhã. Jornal da Globo. Oferecimento Júlio Autopeças. Os melhores preços em peças, acessórios e latarias para veículos nacionais e importados.